Vamos lá, ponto mais importante aqui, escalação do Kelvin e Gegel, né? Eu tô falando, cara, que infelizmente, né, a gente acabou não dando certo. O que acontece é que as decisões no G3X elas são tomadas pela comissão, pela diretoria e comissão, passando cada um pela sua hierarquia, né? Então, a hierarquia de uma decisão de qual sistema a gente vai entrar no jogo, ela passa primeiro pelo treinador, pelo Vamp, eu, Roma, né? Mas se alguém falar, pô, eu tô achando isso daqui, não tem problema, né? Mas a hierarquia vai passar, a comissão vai ouvir. Se a comissão, o analista, o Emerson, tiver alguma coisa para passar, ele, ó, galera, acho que a gente pode fazer isso. Isso sempre vai existir. No caso de outras decisões, por exemplo, decisões de diretoria, o Gal às vezes vai pedir nossa opinião, mas ele que vai tomar a decisão, porque são decisões de diretoria, tá? Então, a gente teve uma decisão conjunta, tá? Era uma decisão em que o Kelvin, a gente sabia que ele não estava 100%, inclusive, né, na terça-feira eu entrei em contato com o Gegel, pedi pro Gegel vir, eu mandei mensagem pro Brecht, depois mandei mensagem pra galera, falei, cara, vamos trazer o Gegel, né? Na pior das hipóteses, ele treina com a gente. É um baita cara, é um cara do G3X, e o Kelvin não tá legal. E aí trouxemos o Gegel, o Kelvin continuou em recuperação e, né, a decisão final foi que o Kelvin estava com uma melhora de dor, que existia o risco da dor voltar, mas que ele poderia jogar mais ou menos ali o que foi o jogo até contra o Fluxo, que ele jogou bastante tempo, né? Na pior ali das hipóteses, jogar escalonado, dado 35, né? Tivesse que segurar. E com isso em mãos e com o Kelvin também, e aí acredito que o Kelvin, né, eu vi algumas pessoas também destilando alguma coisa com o próprio Kelvin. Assim, é uma decisão que a gente vai discuti-la durante muito tempo. Como deu errado, é óbvio que vai ficar que foi um erro, não tem como tirar isso, tá? Mas é importante a gente também entender que foi uma decisão conjunta, né? Não teve ninguém que falou, não, né? Teve discussões, né? E aí, como existem numa comissão, teve o Kelvin falando, cara, vambora, né? Então, se precisar, vambora. A gente acabou, né? Segurando, né? Até falei, segura o máximo que der. O Vamp falou, o Vamp segurou o máximo que deu. No final, a gente teve essa decisão de que o Kelvin jogaria. Qual que era o ponto do Kelvin? Realmente, a gente saberia que ele teria uma minutagem menor, mas, de acordo com o que chegou, ele teria uma minutagem que seria algo jogável, tá? A gente não, né? Infelizmente, ele joga, ele continua, tá? Pra vocês verem como é que era, ele não saiu no escalonado, tanto que ele continua no jogo, né? Até os 7 minutos, mais ou menos, se eu não me engano. Então ele passa o escalonado, e aí quando ele pede pra sair, tem um lance que ele acaba sentindo dor e fala que a dor tá muito forte. Então, por mais, né, que a decisão já foi tomada, a questão é que ela não foi tomada. Um salve pro Caio, né, o Caio Capita, que fez o vídeo. E, né, não tô falando porque, né, foi um vídeo que nos ajudou, né, nesse caso, mas é isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso, né? A dor que o Kelvin... Como o Kelvin estava no minuto 7, não era como ele estava antes de começar o jogo, né? E esse risco foi tomado, e infelizmente esse risco aconteceu, né? E a gente tem sempre os dois lados, principalmente falando de Kelvin Oliveira, né? Um jogador desse, estando disposto ali, muito também por ser o Kelvin, né? O Kelvin acho que também acabou não se bloqueando, talvez por sentir, pô, cara, é esse jogo, eu preciso mostrar pra galera, eu preciso entrar, eu não posso deixar o G3X na mão. E aí, né, ele acaba tendo uma atitude de deixar essa possibilidade. Essa atitude passa, né, pelo departamento, que também tem a possibilidade, chega na gente, e a gente também tem a possibilidade, e fala, vamos embora, né, vamos nessa. E é um pouco isso, né, um pouco isso. Eu acho que o Si não entra em campo, né, mas
o que a gente tem que ter um pouco de calma é valorizar que o Dendê é um ótimo time, né? E entender que talvez, né, se a gente consegue ali fazer um golzinho no escalonado, o Kelvin faz o outro shootout ali, né? De repente você tem alguma coisa, ou se você joga com o Gegel e perde de 6-4, talvez ficaria, pô, será que se colocasse o K9 nesses 2 minutos final não sobraria uma bola para ele, né? Então sempre vai ficar, mas é uma decisão tomada em conjunto aí. O que eu posso fazer é explicar para vocês essa parte, né? Não acho também que a gente tenha que... Não acho não, né? Eu tenho certeza que a gente tem que assumir todas as decisões juntas aí. E realmente, né, também não tem como eu mentir, porque na análise do jogo contra o Nivelados foi o que eu falei, né? Se eu tivesse a certeza que o Kelvin jogaria 6 minutos, eu não escalaria o Kelvin, né? Mas ninguém tinha essa certeza, né? Inclusive a expectativa é que ele conseguisse jogar ali um tempinho legal, mas aconteceu a emergência, estamos falando de K9, né? Foi complicado, né? Entendo que a crítica não vai mudar, mas nunca tinha vivido algo parecido e acredito que vai ser aprendizado, porque foi bem intenso tudo que aconteceu. O próprio Kelvin estava com dor, mas poderia bater o shootout. Então, assim, tudo foi muito intenso nesses últimos dias, né? Chego a pensar, assim, que óbvio que em levels diferentes, né? Mas um pouco, né? Como que foi a decisão? Um cara que me marcou nisso, né? Como terá que foi a decisão da comissão técnica em 98, né? Claro que é outro caso, tá? Mas de repente o jogador chega e fala, cara, se precisar eu jogo. E é um jogador desse calibre, então bora. Como é que tá, médico? Ah, dá pra jogar. Como é que tá, físio? Ah, dá pra jogar. Então vambora. Né? Mas é isso. Pênalti, pênalti presidente, tá, galera? Decisão nossa, tá? Decisão da comissão. Essa decisão totalmente tomada pela gente. O Gal não teve nada disso, tá? Inclusive, o Gal que deu essa ideia pra gente lá no México, né? E falou que sempre que a gente acreditasse que fosse melhor por questão de estatística, a gente tomasse essa decisão. A bola do Kelvin pegou na trave. É muito injusto dizer que essa bola, né, o cara bate. Não, tanto que o segundo que ele bate, ele faz, né? Então a bola do Kelvin poderia ter entrado. O Kelvin tem acho que 15 chutouts, errou 2. Infelizmente é o segundo que ele errou. Né? É uma decisão que a gente já tomou numa virada muito importante nossa, né, na semifinal do Mundial. E o Gal não pipocou, o Gal bateria se precisasse, tá? A questão é que a gente fez, né? A gente fez basicamente uma decisão para o Kelvin ou o Tom bater o shootout e porque o Maicon tinha pego o pênalti, né, do estagiário, do Davi, ele pegou o pênalti do Gaules do nosso jogo, então a gente, né, bateu isso daí desse jeito. E só para colocar aqui, né, porque é brincadeira também, tá muito calma, né, só para ficar muito claro, tá, porque eu tô vendo alguns comentários, então eu tô fazendo esse vídeo, mas eu tô vendo alguns comentários, eu vou voltar, né, para que fique claro, porque, pô, pelo amor também. Um minuto. Então, para deixar claro aqui, né, Kelvin e Gegel, tá? Como eu falei, o Kelvin, ele acabou sendo colocado mentalmente precisamos de você, precisamos de você, precisamos de você, né? E aí ele, né, que tava com uma leve melhora de dor, né? Leve melhora de dor, se sentiu. Pô, o G3X, a galera falando, aqui fala que eu posso, aqui fala que eu precisa, e aí ele, com muita hombridade, falou, cara, tô aí, não sei quanto tempo eu vou jogar, mas tô aí. E a gente decidiu, né, que iria arriscar, achando que ele poderia jogar mais tempo, infelizmente, né, repito, para não ter que repetir sobre isso, tá? Então a gente acreditou que ele ia jogar mais tempo, que ele conseguiria. A gente foi um pouco nessa, né? E
E não teve, pelo contrário, né? Não teve nada de que o outro falou ali, pelo né? Só que falou que não entendeu. Mas é importante porque isso até machuca o próprio Kelvin, né? Muito pelo contrário. Não teve nada de ego nenhum do Kelvin, né? Pelo contrário, né? A gente, em todos os momentos, foi seguindo toda a hierarquia que a gente tem, né? Então, é isso, né? É isso. Draft confiança. Isso aqui, galera, sobre essa parte do vídeo, então, velho, só pra ficar claro aí, tá? Que, né, pra que não fique também, né? Não foi o Kelvin que chegou e falou, eu quero jogar. Não, ele quis ajudar, né? Ele não falou, eu quero jogar, vocês têm que me escalar. Muito pelo contrário, tá? Então, essa decisão foi uma decisão da comissão, tá? Importante que todo mundo fique na mesma página disso daí, tá? E temos que aprender, né? Todos temos que aprender.